Bom, boa noite a todas e a todos. Vamos dar início aqui à palestra, o pessoal vai se conectando também. Eu quero primeiramente agradecer em nome da diretoria da UAB, em meu nome, do Daniel Blixten, nosso presidente, do Cláudio Vieira, nosso secretário-geral adjunto, Paulo Braga, nosso secretário-geral, o Ivan Castrese, nosso tesoureiro, dizer a todos que é realmente muito bom nós contarmos com as comissões temáticas, como nós sempre dizemos nas palestras, né? É muito bom contar com as comissões temáticas exatamente porque nós conseguimos ampliar os temas, os recortes, então, que com certeza nós, como diretoria, não daríamos conta, né, para abordar tantos assuntos com tantos recortes. E hoje nós estamos aqui para um evento da Comissão do Direito do Consumidor, que é presidida pelo Dr. Ricardo Quiminazo. Então, agradecer a todos os membros, ao Dr. Ricardo, por essa disponibilidade, por esse engajamento. A gente sabe que realmente a dedicação de vocês é muito grande, e isso é muito bom, esse trabalho em equipe é muito bom. Agradecer ao Dr. Marcos Vinícius Pujol, a disponibilidade, o tempo e, obviamente, o compartilhamento aqui de todos. Falávamos aqui há pouco, né, esperando o início do evento, como realmente a LGPD tem vários recortes e representa aí os mais diversos ramos. Então, isso é muito importante. Quanto mais desses ramos, né, nós abordarmos, mais esses pontos de vista nós abordarmos, será melhor. Então, é um prazer recebê-lo, tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa, e aproveitar e agradecer a todos os nossos colaboradores nesses eventos que nós realizamos de modo virtual, nos acompanham aqui a Carol, a Andressa, a Beatriz e a Miriam. Então, agradecer a vocês, meninas, fizemos um comentário como esse também, que estamos longe de sermos da geração millennium, então, como é bom contar com as nossas meninas que estão mais próximas da geração milênio que a gente, né? Então, muito bom, muito obrigada aí por toda a dedicação e agradecer ao AB São Paulo. Hoje foi muito bom, revi o Agostinho, o Vinícius, muito bom. Meninos, muito obrigada aí pela parceria e pela chance de poder termos este espaço virtual para os debates. Vou passar a palavra, então, ao Dr. Ricardo para o início dos trabalhos. Em primeiro lugar, boa noite. Eu queria agradecer, então, as palavras da doutora Luciana, muito obrigado. Agradecer toda a diretoria da OAB Campinas, o presidente Daniel Blixten, né, o Ivan, todos os integrantes da diretoria, que sempre apoiam muito o trabalho das comissões. Então, muito obrigado aí pelas palavras. A gente também se esforça para poder estar correspondendo às expectativas da diretoria e oferecendo conteúdo, né, para os colegas advogados, oferecendo essas oportunidades. Queria saudar, eu acabei de ver agora o doutor Alexandre, que é da área diretora aqui da comissão, doutor Paulo também, saudar os dois, que são meus colegas, me colaboram muito aqui na comissão, né, me ajudam bastante também aqui na seleção dos temas. Queria saudar, então, o nosso palestrante, Dr. Marcos Vinícius Pujol, que pôde disponibilizar, teve esse tempo todo, né, teve essa disponibilidade de tempo para nos ceder. Aproveitar também já para falar um pouquinho aqui rapidamente do currículo do Dr. Marcos Vinícius, né, que é advogado, graduado pelo Mackenzie, pós-graduado em Direito Processual Penal pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Eu comentei que eu tinha achado bastante curioso, porque ele também é historiador, mestre em História Social pela PUC, né? E dizer que é uma oportunidade, a doutora Luciana, a gente até estava falando sobre isso um pouquinho antes de iniciar os trabalhos. Eu acho que a LGPD é uma legislação marcante, né? Realmente nós estávamos falando aí da importância, nada mais será como era antes, né? Depois da LGPD, a gente tem
um ramo do direito realmente que é interdisciplinar, ele permite uma série de recortes. A OAB Campinas, eu tenho visto, tem várias comissões, tem apresentado diversos desses recortes, que eu acho importantíssimos, realmente. É algo realmente que as universidades vão ter que pôr aí na grade, né? A gente está falando isso da grade curricular, porque as implicações da LGPD nos diversos ramos, né, do direito são bastante significativas, né? Até falava esses dias estava até falando, né? No nosso dia, vai impactar no dia a dia, né? Eu falava agora desde o clube de carros antigos, que eu comentava agora de pouco, né? Que discutia colocar isso no seu estatuto, até recentemente também eu ouvi de funcionário público falar: nós precisamos começar a respeitar a LGPD nas tarefas do dia a dia. O doutor é do Procon São Paulo, né? E, então, assim, eu acho que é uma oportunidade ficar falando, acho que cair, que o assunto falar que o assunto é atual, é chover no molhado, é atual mesmo, né? Então, vamos aí ouvir o doutor Marcos, aproveitar também, saudar aí, o doutor é diretor adjunto do Procon São Paulo, né? Procon São Paulo, eu digo, quando é o Procon estadual, eu fui diretor do Procon Campinas durante um período, tinha uma parceria muito boa com o Procon São Paulo, é um órgão que presta um serviço em geral para os paulistanos e para os paulistas em geral, muito bom. Pouca gente sabe, mas nas cidades pequenas, por exemplo, Campinas tem um Procon grande, né? Tal, e mesmo tendo um Procon grande, eu lembro que a gente fez muitas operações com o Procon São Paulo, na área de pesquisa, na área de normatização. O Procon São Paulo presta serviço para as prefeituras pequenas, ajuda, né, em alguns momentos. Quem não tem Procon, eles assumem essa parte. Então, realmente saudar o doutor e, no nome dele também, agradecer aí o trabalho do pessoal do Procon São Paulo. Agradeço também ao doutor Fernando Capes, que emprestou o senhor aí para fazer uma palestra aí para a gente. Muito obrigado. E, sem mais delongas, vou passar a palavra aí para o doutor Marcos Vinícius Pujol. Estamos ansiosos aí pelas suas palavras, doutor. Boa noite. Precisa tirar, acho que o doutor precisa liberar o áudio. Agora foi, agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Olha, primeiramente, boa noite a todos, colegas aí presentes aqui nessa live. Não só eu dispus um pouco do meu tempo, mas todos nós que estamos aqui depois de um dia de trabalho, querendo ampliar os nossos conhecimentos, debater com os colegas, já demonstramos que estamos na busca sempre de um aprimoramento, de uma qualificação profissional. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer muito a todos os colegas, advogadas, advogados que estão presentes aqui hoje nessa live, pelo prestígio, né? Por estarem aqui comigo, me acompanhando aqui, juntamente com o doutor Ricardo, juntamente com a doutora Luciana, nessa construção desse conhecimento. Aqui, sem dúvida alguma, não será uma aula onde uma pessoa ensina a outra, mas aqui nós vamos trocar um pouco as nossas experiências, os nossos estudos, né? Cada um aqui, ao longo da vida, foi se especializando em uma determinada área, em um determinado ramo, né? E acabou tendo um conhecimento um pouco mais pormenorizado. E nós vamos construir aqui um conhecimento novo. Como diria Nietzsche, o conhecimento se dá através da centelha de duas espadas, né? Então, eu proponho uma espada e vocês a outra, a gente vai bater essas espadas, vai sair uma centelha e daí sai um novo conhecimento. Gostaria de agradecer pessoalmente a pessoa do Dr. Ricardo, da doutora Luciana, que também me recebeu, estávamos conversando até poucos minutos antes de iniciar essa live, pessoas cordatas, muito educadas, carinhosas, muito obrigado pela atenção, tá? É um prazer, eu, como advogado e também como diretor do Procon de São Paulo, da Diretoria de Estudos e Pesquisas e da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor,
ter sido convidado pela OAB Campinas para participar desse evento. Tá? E sem mais delongas, vamos lá, vamos falar um pouco dessa tal de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que outro dia aí um parlamentar falou LGBT, no meio de uma audiência pública, ele falou LGBT. Pessoal, LGBT, existe essa sigla, sim, mas aqui se trata da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, essa tal Lei Geral de Proteção de Dados, do que ela trata? Qual a importância dela para os dias atuais? Tenho certeza que vocês estão tendo aí inúmeras respostas mentais, aí. Mas com certeza não está chegando ao patamar, à profundidade que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a importância da LGPD. Pessoal, vamos começar pelo espectro constitucional. Obviamente, pelo espectro constitucional. O que embasa a Lei Geral de Proteção de Dados do ponto de vista constitucional? Artigo 5º, inciso 10 e inciso 11. Tá? Mas, mais especificamente, no que tange à proteção da privacidade, intimidade, honra e imagem. Tudo bem? E a questão da hibridização do que hoje nós chamamos de residência, asilo inviolável. Pessoal, eu vos convido a um raciocínio. Por que será que o legislador constituinte originário, em 1988, ele colocou que o lar era o asilo, a residência era o asilo inviolável do cidadão, que não poderia ser rompida, a não ser por uma ordem judicial ou em flagrante, nas situações especificadas em lei, até mesmo com mandado durante o dia, né? Não pode ser de noite. Por quê? Por que o legislador fez isso? Porque, vejam vocês, na cabeça do legislador constituinte de 88, o lar era o depositório principal das informações das pessoas. A partir do momento que você entrasse na casa de alguém, revirando gavetas, abrindo cômodas, revirando armário, você ia encontrar as informações mais pessoais, mais íntimas dos indivíduos. Por isso que os incisos são bem colados, eles são próximos. A privacidade e a intimidade e a proteção do lar, da residência, elas estavam umbilicalmente ligadas em 1988. O lar era o local aonde ficavam armazenadas as informações mais íntimas, mais privadas das pessoas. Chegando lá, abria-se a gaveta, encontravam-se documentos, fotos, revistas, roupas, cartas, troca de cartas, né? E a partir daí, a força que entrou naquele local, a força policial, a força investigativa, conseguiria delinear todo um perfil da pessoa que mora naquela casa. Porque a pessoa guardava tudo em casa. Hoje, eu pergunto a vocês, respondam mentalmente, o que seria mais danoso para a intimidade e privacidade de vocês? A polícia invadir a sua casa ou alguém quebrar o sigilo do seu celular e ter acesso a tudo que você tem no celular? Eu tenho certeza que a maioria vai responder celular. O celular hoje é mais importante do que a casa das pessoas. No celular você tem todas as suas conversas íntimas, profissionais, brigas. Você tem captação da voz, das mensagens que você troca por voz. Você tem fotos que você manda, fotos profissionais, fotos íntimas. Você tem todo um histórico de buscas. Você tem documentos que você acaba baixando.
da empresa, do escritório, do ambiente que você trabalha, você tem tudo no seu celular. Tudo. Por isso que muitas das decisões do STJ já são no sentido de equiparar o celular à inviolabilidade da casa. Porque tornar o lar asilo inviolável, ótimo, bacana, essencial, fundamental. E, indiscriminadamente, todas as intimidades, todas as privacidades, todos os dados pessoais que estão contidos num celular podem ser facilmente acessados, perdeu a razão de ser. Perdeu a razão de ser. Então, por isso que hoje, na Europa, isso já é debatido há muito tempo. Inclusive, já é solidificado no tribunal alemão, por exemplo, que a inviolabilidade do lar, a inviolabilidade da residência, ela deve ser estendida à inviolabilidade dos gadgets, dos aparelhos de telefonia celular remoto. Porque hoje um é apêndice do outro, um é continuidade do outro. E por que eu estou falando disso, pessoal? Porque hoje nós vivemos uma nova era, né? Falando aqui um pouquinho como historiador, nós sabemos que a história humana ela é dividida em algumas etapas, muito facilmente identificáveis, né? A antiguidade, lá, subdividida naquelas 3 grandes civilizações, Grécia, Roma e Egito. Depois nós tivemos a Idade Média, 10 séculos de Idade Média. Depois da Idade Média, nós tivemos a Idade Moderna, o esclarecimento, as luzes, e depois a Era Contemporânea. Hoje, já existem historiadores, uma grande parte da historiografia, principalmente norte-americana, que diz que nós já estamos vivendo numa nova era, além da contemporânea, que é a era da informática, ou a era cibernética. Por quê? Porque nós tivemos uma mudança em todo o referencial humano. Hoje nós estamos falando de um cidadão absolutamente diferente do cidadão do meio do século XX, da década de 60, da década de 70 do século XX. E em que sentido eu digo isso? Porque hoje nós estamos falando de uma sociedade cibernética. Nós estamos falando de um cidadão híbrido, onde há uma interação corpo orgânico, corpo artificial. Um fazendo parte do outro. Então, vejam vocês que o aparelho de telefonia celular ou aplicativos ou dispositivos remotos, eles acabam, por exemplo, ministrando automaticamente remédio nas pessoas que precisam dessa administração desse medicamento em razão de uma enfermidade crônica. Não é só um marcador de horas, não é só um aparelho para você falar com uma outra pessoa, né? Você tem uma série de utensílios, uma série de utilidades que entram em conexão com o corpo humano. Então, por isso que nós, hoje, dizemos que nós vivemos uma fase da hibridização da sociedade. Homem-máquina, né? Isso já era muito debatido desde a segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, onde tinham aqueles movimentos do dadaísmo, o ludismo, que as pessoas iam e quebravam as máquinas. Falavam, não, o homem está virando um robô. Não, não. Naquela época da Revolução Industrial, da criação da máquina a vapor, nem chega perto do que é hoje a inteligência artificial, a Big Data, a inteligência remota. Trago um dado para vocês. Uma escola de sociologia de Hamburgo fez uma pesquisa com jovens alemães sobre se eles prefeririam perder um membro do corpo ou o aparelho celular. E a maior parte deles respondeu que preferia perder um membro do corpo.
É chocante, é chocante. É um dado chocante, mas, ao mesmo tempo, ele é a tradução desse novo homem. Por quê? Porque para aquela sociedade, para aqueles rapazes, para aquelas garotas que submeteram aquela pesquisa em Hamburgo, eles fizeram uma conta básica e viram que, ao perder o aparelho de telefonia celular, eles teriam muito mais prejuízo, porque as pessoas teriam possibilidade de devassar a intimidade e a privacidade deles, do que perdendo apenas um membro do corpo. Então, vejam vocês, a máquina já tornando-se mais importante do que algumas funcionalidades orgânicas. Lógico, isso não é no mundo inteiro. Nós temos um mundo absolutamente heterogêneo, sociedades distintas, cada uma com a sua especificidade de religião, de cultura, sem dúvida alguma. Não estou querendo dizer que esse é um movimento mundial, universal, longe disso. Longe disso. Mas todos nós, sem dúvida alguma, se nós olharmos para trás, 20 anos para trás, 25 anos para trás, e nos compararmos hoje, o que nós fazemos hoje com a tecnologia, nós praticamente não nos reconheceremos. Não nos reconheceremos. Então, imaginem vocês as próximas sociedades daqui 50, 60, 70 anos, 100 anos. Nossos filhos, nossos netos, como eles vão interagir com a máquina. Tá? Dentro dessa realidade que nasce a Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados ela já nasce tardia no Brasil. Na Europa, nós já tínhamos a GDPR, General Data Protection Resolution, que é a grande lei paradigmática, referencial, no que tange ao tratamento dos dados pessoais. O Brasil já era retardatário já nisso. E as coisas acabaram meio que sendo feitas, como tudo no Brasil, né, a toque de caixa. Por quê? Porque é um dos requisitos para a entrada de um país na OCDE, na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil quer entrar na OCDE, é ter uma legislação própria sobre proteção de dados. Então, as coisas foram meio feito a toque de caixa. Durante o governo Temer foi aprovada a lei, né? Foi depois sancionada pelo presidente Bolsonaro, parte dela, e a segunda parte dela, que é a parte sancionatória, entra em vigor agora, em agosto de 21. Ok? Então, é uma lei que ela foi meio que entrando no ordenamento jurídico em pedaços. O último pedacinho dela vai entrar agora em agosto de 21, que é a parte sancionatória. Nós vamos falar um pouquinho dela. Tá? Pessoal, o que trata a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados serve para proteger os dados pessoais. E o que são dados pessoais? É aquele rastro que eu deixo na internet, as minhas buscas, as minhas compras, né? Minha conversa com algumas pessoas. Pessoal, dado pessoal vai muito além disso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não fica adstrita ao campo online. Ela também abarca todos os dados tratados offline. Então, tudo que também está fora do computador, fora da internet, também é abarcado pela Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é um dado pessoal, então, professor? Olha, dado pessoal é toda insígnia, toda característica, toda informação apta a destacar você dos demais. Tudo o que eu posso utilizar para te identificar, efetivamente te identificar, ou te tornar identificável, é um dado pessoal. Seu nome é um dado pessoal, seu CPF, seu RG, óbvio. Sua cara, sua voz, seu endereço, seu tipo sanguíneo, sua identificação pela íris, sua identificação biométrica.
o seu histórico de compra, seu histórico de acesso, identidade de gênero, orientação sexual, convicção religiosa, filiação político-partidária, qualquer informação que eu posso me utilizar para te identificar ou para te tornar identificável é um dado pessoal. Então, primeiro objetivo da lei é proteger este dado pessoal. Essa informação apta, capaz de me identificar no meio da massa. Tá? Tá, mas ainda está muito vago. Ok, isso é um dado pessoal. Então, tudo que me identifica é um dado pessoal. Ok, mas qual é o mecanismo desse controle? Aonde que a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar para proteger o meu dado pessoal? E daí nós já entramos num segundo conceito, que é o conceito de tratamento de dados. Tratamento de dados. Tudo o que é feito com o dado pessoal é tratamento de dado. Então, a coleta do tratamento, o armazenamento do tratamento, o armazenamento do dado, a coleta do dado, a modificação do dado, a transferência do dado, eliminação do dado, tudo o que eu faço com o dado pessoal é tratamento de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem o quê? Proteger, regulamentar o tratamento dos dados. Como as pessoas coletam os seus dados, como elas excluem, como elas modificam, quanto tempo elas armazenam o seu dado, para quem que elas passam, com quem que elas podem compartilhar. Perfeito? Então, este é o principal objetivo da lei. Entendendo isso, já passamos mais da metade do caminho para a compreensão plena da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o grande mote, esse é o espírito da lei. É a proteção do dado pessoal e o controle do tratamento do dado. Perfeito? Passo número 2, que é bastante importante. A quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Quem é titular de dados? Quem tem dado pessoal e quem não tem? Então, vamos lá. Se eu estou falando de dado pessoal, só pessoa física possui dado pessoal. E só a pessoa física é titular de dados. Ou seja, a lei não se aplica para proteger dados da pessoa jurídica. Então, endereço da empresa, CEP da empresa, o patrimônio líquido da empresa, entendeu? Tudo que for referente a uma empresa, a LGPD não se aplica. A LGPD se aplica para proteger o dado pessoal da pessoa física, orgânica, humana. Perfeito? Então, a pessoa física vai ser protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados pessoais da pessoa física. Agora, quem é que pode ser instado pela LGPD? Quem é que pode tratar dados pessoais irregularmente de pessoas físicas? Outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, veja, do ponto de vista da proteção do dado pessoal, o titular de dados é apenas a pessoa humana, a pessoa física, a pessoa orgânica. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode instar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica a se manifestarem em razão de um tratamento irregular de dados de uma pessoa física. Então, uma empresa pode tratar irregularmente dados pessoais de pessoas físicas, e ela vai ter que responder, e uma outra pessoa física pode também tratar irregularmente dados pessoais de outras pessoas físicas, e ela também vai ter que responder. Tá? Então, naquela linguagem meio que do direito penal, o sujeito passivo e o sujeito ativo do crime.
né? Então, quem é o sujeito ativo, né? Aquele que pode cometer a infração? Pessoa física e pessoa jurídica, tá? E quem é o sujeito passivo? Aquele que pode ser vítima do crime, aquele que pode ser vítima de uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados? Apenas a pessoa física. Perfeito? Outro ponto fundamental. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica sempre, 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 sempre. Não há nenhuma escusa, não há nenhuma exceção. Obviamente que há. E aqui eu coloco para vocês 4 pontos fundamentais. Dados jornalísticos, dados artísticos, dados públicos e dados acadêmicos não são atingidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você está fazendo uma tese, ou vai fazer uma palestra, vai fazer uma exposição na própria OAB, ou em qualquer outro lugar, numa universidade, e você vai falar sobre um determinado tema, obviamente que você vai falar de nomes. Vai falar de nomes, de pessoas, de datas, de acontecimento. Imagina eu, professor de História, dando uma aula sobre os últimos anos do Brasil aí. Impeachment, e mensalão, e petrolão, e tudo mais. E prisões de pessoas. Imagina se eu tivesse que pedir autorização para cada um para poder citar o nome da pessoa na aula. Então, veja, citar nomes, usar a imagem, fotos, vídeos, voz, dados pessoais de outros no âmbito acadêmico, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica. A mesma coisa no âmbito jornalístico. Imagina você se o jornalista tivesse também que se preocupar com a utilização, com a malversação de dados pessoais de terceiros. Todas as matérias ficariam obstruídas, obstaculizadas de serem feitas. Tá? Dados jornalísticos, acadêmicos, públicos, que é publicizado pela própria pessoa. Então, vejam vocês, a foto que eu publico nas minhas redes pessoais, no Facebook, no Instagram, né? E também os dados de uso pessoal. Imaginem vocês, eu tenho uma foto de uma viagem minha para Disney, onde eu e 2 amigos estamos lá fazendo uma pose. Eu tenho que pedir autorização para os 2 para poder postar essa foto na minha rede? Obviamente que não. É para uso pessoal. Não estou tirando nenhum fim econômico da utilização dessa imagem. Ok? E para fins artísticos também. Então, essas 4 escusas, essas 4 exceções devem ficar sempre na mente do advogado. Não, mas aí cabe à LGPD? Vamos ver. É jornalístico? É artístico? É público e pessoal? É acadêmico? Se for uma dessas 4 hipóteses, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, pessoal? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela subdivide os dados pessoais em 2 categorias. 2 categorias. Os dados pessoais comuns, simples, e os dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis são aqueles dados também considerados dados personalíssimos, tá? E qual é a diferença? Olha, do ponto de vista prático, a diferença é quase nenhuma. A proteção é absolutamente a mesma. Só que do ponto de vista conceitual, ela é interessante para alguns nichos da lei. Quando ela trata, por exemplo, de dados de crianças e adolescentes. Tá? O que são dados pessoais sensíveis? São aqueles dados que integram a esfera
da intimidade e da privacidade que a pessoa, que o titular, não quer que ninguém tenha acesso. Pelo simples fato de ser um dado pessoal, a pessoa já quer ter um controle desse dado. Mas os dados pessoais personalíssimos, a pessoa não quer que quase ninguém tenha acesso. São aqueles dados que integram o núcleo da privacidade e da intimidade do ser. Tá? Quais são esses dados pessoais sensíveis? Então, vamos lá. Filiação político-partidária, convicção religiosa, dados relacionados à saúde, dados relacionados à orientação sexual, e dados relacionados à filiação a grupo sindical, alguma organização, associação, pode ser profissional ou pode ser de bairro, enfim, alguma ação, alguma associação comunitária. Então, a lei faz essa distinção. Ok? Perfeito? Alguns princípios que eu quero tratar com vocês. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu até pergunto, pessoal, quanto tempo nós temos ainda, hein? Oi, doutor, a gente pode estender aí, que nós começamos por volta das 19h30, a gente pode esticar aí mais um pouquinho, né? Temos ainda mais uns 15, 20 minutos, né? Perfeito. Alguns princípios básicos, tá? Como eu estava até conversando com os colegas, a roda da história não gira para trás. Essa hibridização, essa maquinização da sociedade, ela não vai retroagir, sem dúvida alguma. Então, não é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para obstruir, para impedir o tratamento de dados pessoais, dificultar o acesso da inteligência artificial, dos aplicativos, a dados pessoais da pessoa. Não. A Lei Geral de Proteção de Dados ela está amplamente de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal, que coloca que o Brasil é uma economia de mercado e que vai fomentar a concorrência. Ou seja, o Brasil não quer se alijar ficar alijado do mercado mundial, internacional. Porque sabemos que é um movimento que não vai voltar para trás, né? O ambiente virtual, o ambiente remoto, o ambiente digital. Agora o 5G, que é a tecnologia que vai propiciar a interação máquina-máquina, sem mais a necessidade da intermediação do ser humano. Então, até então, para você comprar alguma coisa no supermercado, você acessava o seu gadget e comprava. 2 hambúrguer, um alface, um queijo, um molho especial, uma cebola picles e um pão com gergelim. Você comprava, eu quero isso, aquilo. Agora não. Agora não mais. Você programa a sua geladeira já vai notar quando está faltando leite, quando está faltando ovo, quando está faltando refrigerante, se alimento está para vencer, e ele automaticamente já fala com o seu celular, que está linkado na sua conta num banco virtual, que já vai fazer a compra direto no supermercado. Você vai receber a comida na sua casa. Né? É aquela inteligência que já tem muito também, Estados Unidos, Europa,
dos aparelhos da casa conversando entre si, medindo, por exemplo, intensidade de luz, medindo temperatura da água, coisas nesse sentido, sem a necessidade da intervenção humana. Então, esse movimento histórico, ele é irrefreável, ele é irreversível. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não quer obstruir, impedir esse rumo, esse caminho, mas ela quer adequar. E é por isso que o principal princípio da Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da autodeterminação informativa. Então, se alguém está tomando nota, não sei, mas, se possível, não esquecer esse nome. Autodeterminação informativa. Que é a possibilidade do titular de dados poder ter o mínimo controle dos seus dados. Ele sabe que a maioria dos dados pessoais dele vai escapar, vai ser utilizado indevidamente, vai ficar na rede, ele sabe disso. Mas nós temos o mínimo controle dos nossos dados, o mínimo. Evitar minimamente a comercialização e a mercantilização dos nossos dados pessoais. Empresas que se especializam em comprar e vender dados pessoais para outras empresas. Para as empresas fazerem o que se chama de publicidade de segmento. E essa publicidade de segmento se dá através do que a Lei Geral de Proteção de Dados chama de metadado. O que é o metadado? É um dado pessoal que eu obtenho não diretamente do titular de dados, mas é um dado pessoal que eu obtenho através da análise racional concatenada de outros dados seus. Nossa, professor, traduz para mim. Então, vamos lá. Eu capto o dado A, o dado B e o dado C. Eu analiso o dado A, o dado B e o dado C de forma racional e concatenada. E, a partir daí, eu chego numa conclusão, o dado D. O dado D eu não peguei necessariamente diretamente do titular de dados, mas eu inferi. Eu consegui obter esse dado através da análise de outros dados. Perfeito? Então, vamos lá. Pessoa vai regularmente na farmácia e compra remédio de controle de glicemia. Um dado pessoal. Um dado pessoal. Outro dado pessoal. A pessoa só compra alimentos sugar-free. É possível eu chegar à conclusão que essa pessoa é diabética? Sim. Essa conclusão, essa terceira conclusão é um metadado. Eu não tive acesso a nenhum dado de prontuário médico ou de ficha cadastral em algum hospital ou de alguma receita dada por algum médico receitando ou diagnosticando a enfermidade. Mas através de alguns dados pessoais que eu obtenho da pessoa, analisando esses dados de forma racional e concatenada, eu chego, logicamente, a um outro dado. Tá? Então, empresas especializadas em metadados. Pega um monte de dados seu, analisa, sai lá um resultado. E, na maioria das vezes, dá certo. É a mercantilização das nossas informações. Então, vejam vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não quer obstruir a vida digital, remota, online, mas ela quer trazer o mínimo de autodeterminação informativa. Eu ter mínimo de controle do que eu quero que as pessoas saibam de mim. E, a partir daí, eu chego na principal hipótese autorizadora. Então, vejam vocês, a lei, ela trata das hipóteses em que o dado pessoal pode ser tratado. Né?
ela traz 10 hipóteses em que o dado pessoal pode ser tratado. Estas 10 hipóteses em que o dado pessoal pode ser tratado são o quê? Números clausos, é um rol exauriente. A partir daí, nós chegamos à conclusão de que a regra é o sigilo de dados. A regra é o sigilo de dados. E qual é a exceção? As 11 hipóteses autorizadoras trazidas pela lei, que a lei chama de bases legais. Então, quando a lei manda você compartilhar um dado pessoal, você tem que compartilhar. Sem dúvida alguma. A lei está mandando, né? Ou quando eu tiver que compartilhar um dado pessoal para salvar a vida e a saúde de terceiros, eu tenho também que tratar esse dado. Ou para execução de uma obra pública, também posso tratar, sem dúvida alguma. Só que a principal hipótese autorizadora, base legal, é o consentimento. Consentimento. Pedir o consentimento. Consentimento inequívoco, claro, sem obtusidades, sem induzir a pessoa a aquilo que todos nós estudamos na época da faculdade, que são os vícios do consentimento, lá do Código Civil. Induzir a pessoa a erro, a engano, ignorância, a coação. Ou você dá o seu dado pessoal aí, ou você faz essa ficha e você se cadastra num determinado app de aula online, ou você não vai ter a aula online. Eu não dou outra opção para o aluno. Eu estou coagindo? Obviamente, né? Sem dúvida alguma. Ou eu estou, por exemplo, pedindo um dado, mentindo para a pessoa, olha, é só uma fichinha que vai ficar aqui só para o nosso controle interno. Só que, na verdade, eu repasso todas essas informações para uma outra empresa que vai fazer uma série de análises, etc. e tal. Induzir a pessoa a erro, ela consentiu, ela preencheu a ficha induzida a erro. Eu falei que eu ia fazer uma coisa com o dado pessoal dela e fiz outra. Ou eu fiz a pessoa preencher ou dar o consentimento mediante uma informação que ela não entendeu. Eu não passei para ela a informação clara, inequívoca, de que eu estou querendo o consentimento dela para a utilização de um dado pessoal e explicar para ela qual é o dado pessoal. Olha, eu quero o seu nome, eu preciso do seu nome, do seu RG e do seu CPF. Ou coletar consentimentos genéricos, que a própria lei veda. O consentimento, ele deve ser inequívoco, específico. Perfeito? Ele deve ser expresso. Expresso. Não posso me utilizar daquela famosa tática do consentimento tácito. Ah, mas a pessoa não falou nada, eu estava aqui pegando os dados dela, ela não falou nada e a empresa continuou pegando, o funcionário continuou pegando. Ela que falasse que não queria. Não, absolutamente vedado, o consentimento tem que ser expresso. Então, para não me alongar mais, e daí depois a gente abre um pouco para as perguntas e a gente pode trabalhar outras questões, o que eu estava conversando antes com os colegas, é mais ou menos o paradigma que a comunidade jurídica viveu com o aumento da importância dos direitos difusos e coletivos, né? E a expansão da possibilidade do ajuizamento das ações coletivas. Na verdade, a LGPD se trata de um direito transindividual. A maioria das vezes em que uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados acontecer, ela vai atingir um número indeterminado de pessoas. É o hacker que vai obter o acesso de todo mundo que tiver
lá quando a pessoa tem restrição de crédito, lá, esqueci o nome agora, no SPC. Milhares de pessoas. Ou como um dado vazado de um hospital público, um hospital privado daqui de São Paulo, que teve todos os seus resultados de Covid vazados. Todo mundo que foi lá fazer exame podia saber se a pessoa pegou ou não pegou, estava na Deep Web. Estava lá se a pessoa teve ou não teve Covid. Vazou de um hospital particular caríssimo daqui de São Paulo. Então, são direitos transindividuais, atingem um número indeterminado de pessoas. Obviamente que haverá a possibilidade do cidadão buscar a tutela jurisdicional por si. Já vimos isso acontecer, inclusive. Um cidadão, por exemplo, processou uma incorporadora. O cara foi lá, comprou uma unidade de um apartamento. Ok? Passou lá, nome, qualificação, quantas vezes ele ia pagar, enfim, todos os dados para adquirir aquela unidade. O que aconteceu? A incorporadora pegou todos aqueles dados e compartilhou com empresas parceiras dela. Então, depois que o cara comprou a unidade, ligava a loja do gesso, a loja que coloca piso, a loja de móveis, a loja do vidro, a loja disso, a loja daquilo, são todas parceiras da incorporadora. As lojas, inclusive, sabiam qual era a utilidade, a unidade que ele tinha adquirido e qual o preço, e o tamanho do imóvel. E, a partir daí, já dava o quê? Aquela promoção especial para você. Né? E ela foi buscar a tutela jurisdicional e ganhou ação por danos morais e materiais. Uma tutela individual, sem dúvida alguma, mas a maioria vai ser esses casos de milhares e milhares de dados tratados indevidamente. Tá? Importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela irradia consequências em 3 áreas do direito principais. A área civil, onde a pessoa vai buscar a tutela individual. A área criminal, porque, eventualmente, uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados pode ser um crime, tá? E na área administrativa, tá? Aonde a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão da administração pública indireta criado para ser esse órgão controlador, pode estabelecer sanções, advertências, proibição, por exemplo, de tratamento de dados, pode determinar a exclusão dos dados de uma determinada empresa, ou pode, inclusive, aplicar uma sanção pecuniária. E a sanção pecuniária é cara, gente. É cara. Pode chegar em até 2% do faturamento anual da empresa, desde que não ultrapasse 50 milhões de reais por infração. Por infração. Então, isso pode ser, numa empresa de médio porte, pode ser significativo para ela manter ou não as suas atividades econômicas. Agora, imagina você, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, impor uma pena que não precisa nem ser a pecuniária, ela simplesmente determina a proibição do tratamento de dados daquela empresa. Aquela empresa não pode mais coletar dado de ninguém, não pode mais tratar dado de ninguém. Nenhuma pizzaria funciona assim. Para o cara entregar uma pizza, ele precisa saber do endereço e o nome do cara que está comprando. Imagina você, uma empresa, não poder ter o histórico de clientes, saber de quem tem que receber, de quem que não tem que receber, para quem que tem que dar recibo, para quem que não tem, qual é o produto que tem que ser entregue em tal lugar. Então,
muitas vezes a sanção não pecuniária pode ser até mais gravosa do que a pecuniária, que ela pode impedir a atividade econômica da empresa. Perfeito? Pessoal, em uma hora, nós sabemos, fazer aquele sobrevoo e tentar pegar o máximo possível. Tentei passar para vocês o espírito da lei e não entrar nas minudências. Mas, numa próxima oportunidade, a gente pode entrar. Dados pessoais de crianças e adolescentes, tá? Muito importante. Nós podemos também, depois, ou até hoje mesmo, não sei, tratar sobre as figuras que a Lei Geral de Proteção de Dados cria, a figura do controlador, do operador e do encarregado, né? O encarregado que é o DPO, que o pessoal chama de DPO, Data Protection Officer, e o que cada um faz e qual é a responsabilidade de cada um, né? Como cada um responde quanto a isso. É fundamental que as empresas tenham essas 3 figuras. Obrigatoriamente elas têm que ter o controlador, o operador e o encarregado. E, a partir daí, delimitar a responsabilidade de cada um. Mas espero, para quem não conhecia o tema, eu ter trazido aí a centelha aí de uma curiosidade, e que, a partir daí, as pessoas busquem mais informações e a gente esteja sempre em contato aí para elucidar qualquer tipo de questão, qualquer tipo de problema. Obrigado pela atenção de todos. Não sei se temos perguntas, passo a palavra novamente ao doutor Ricardo, à doutora Luciana. Doutor, obrigado. O senhor já está convidado para voltar, doutor. Opa, Eu acho que o assunto é delicioso, né? A gente poderia, acho que, passar a noite inteira comentando aqui sobre ele. Poderíamos. Casos e mais casos, exemplos e mais exemplos, vixe. Eu só assim de cabeça que eu anotei aqui, enquanto o senhor falava, tem duas situações interessantíssimas, né? Por exemplo, estava falando o paralelo, né, com o domicílio, porque eu sou do tempo ainda que domicílio era um negócio, era a casa da pessoa, né? Era um lugar fixo, né, que a pessoa residia, habitava, tal. O celular sai com a gente no bolso, né? Quer dizer, ele é um domicílio móvel, né? Ele é um domicílio móvel. Ele é um domicílio. E veja que foi até uma evolução jurisprudencial. Lembra que também depois teve aquela questão, mas o motorhome será que é? Lembra que os tribunais começaram a falar, não, o motorhome, o cara que... Será que é? Daí, não, o motorhome a pessoa mora lá dentro. Mesmo ela se locomovendo, ela mora lá dentro, né? Então, essa ideia de domicílio, ela foi se expandindo e é fundamental que chegue a esta nova concepção, que o direito resguarda o domicílio, porque o domicílio era o local onde ficava depositadas as informações mais pessoais e íntimas das pessoas. E agora não é mais, é o aparelho de telefonia celular. Hoje nós levamos, né? A gente leva os documentos do celular, né? Os documentos estão no celular. Eu me lembro que quando eu era moleque, você tinha que pegar a carteira, você tinha a carteira, era o dinheiro, você tinha o documento de identidade, a carteira de motorista, e às vezes o documento do carro, que sempre foi, o Detran sempre fez o favor de fazer um documento bem desconfortável, né? Para transportar. Péssimo, horroroso, exatamente. Horroroso. E hoje virou um aplicativo, quer dizer, você abre, o policial te interpela na rua, você, com 2 ou 3 cliques, você prova que você pode dirigir o carro e que o carro é seu. Então, está resolvido o problema, né? E que então, você, e daí, lembra, tinha até aquela época que não foi para frente, aquele documento que ia chamar RIC, que era Registro de Identidade Civil, que ia ser tudo num documento só. Ia ser carteira de motorista, RG, CPF, título de eleitor, ia ser uma coisa só. Não sei se vocês lembram disso, digital, acabou não indo muito para frente. Mas é a nova situação. Na nossa época, eu ainda peguei a questão da pastinha, você ir com a pasta, com todos os documentos, e você tirar xerox, e daí depois, com o tempo, você tinha que salvar no disquete, mas você mantinha os documentos físicos.
os escritórios tinham todo o quê? Ainda tem, né? Os escritórios mais antigos, que têm ações mais antigas, têm o quê? O seu próprio local onde você guarda as cópias dos processos, né? Os armários, né? Os armarinhos, os famosos armarinhos, que tendem a desaparecer. Agora é tudo digital. Eu me lembro que Acabou. o sonho de consumo dos escritórios, há tempos atrás, era aqueles arquivos, né, que abriam e Móveis, os fechavam, arquivos né, móveis. antes, né? Hoje o sonho de consumo do escritório é ter um HD grande, né? É Ter um isso. HD de muitos teras. É isso, é isso. A questão é isso. Então, a inviolabilidade. Então, veja você, até a questão da inviolabilidade do escritório do advogado. Sim, afetado. Esse paradigma muda. Por quê? Por que o escritório do advogado era inviolável? Porque lá estava o quê? O segredo profissional dele. Agora, o segredo profissional dele não está mais no escritório, está no celular. Junto com os documentos pessoais. Junto com os documentos pessoais. Então, veja, é um novo paradigma. É um novo paradigma. Não digo que todos os documentos do advogado estão no celular, obviamente que não. Mas muitos. Você troca ali uma procuração rapidinho, é tudo pelo celular, ninguém nem... Então, esse novo conceito da proteção da privacidade atingir novos patamares é fundamental, né? A partir do momento em que o juiz lá dá um mandado de busca e apreensão de um celular, de um notebook, de um aparelho de um computador, uma investigação criminal. Ok, lícito, perfeito. Mas o magistrado ele tem que ter em mente que os técnicos, os policiais, se detiverem daquele material, eles vão obter muito mais do que simplesmente as provas do que eles precisam para a elucidação daquele caso. Vão obter conversas pessoais, fotos, vídeos, o cara falando mal do chefe, o cara traindo a mulher traindo o marido, ela falando mal, o filho falando mal do pai, da mãe. Será possível você ter acesso ao total daquele cidadão, muito além do que a investigação necessita. Né? Para citar um exemplo, né, doutor, de caso recente, já que nós entramos na investigação criminal, quer dizer, agora nesse incidente recente do rapper lá que caiu da janela, tal, eu achei interessante porque uma das primeiras coisas que a imprensa noticiou é: nós recolhemos os celulares de todos os envolvidos. Assim, do nada. Assim, nós vamos ouvir fulano, mas antes de qualquer coisa está recolhido o celular de todo mundo, que a gente quer saber quais foram as conversas depois do crime, quem falou com quem falou o quê. Simples, como o doutor falou, simples assim. Dá o celular de todo mundo, a gente já estabelece aqui uma série de coisas, né? E como se as pessoas fossem buscar apenas as informações relativas ao caso. Não, nós só vamos ver aqui as conversas relativas à queda da janela. E o resto que você vai ler para chegar lá? Né? Exato. O que todo mundo sempre discutiu, até que ponto o mandado vai? O mandado judicial ele tem que ser específico. A pessoa vai entrar lá na casa e vai procurar tal coisa. Acabando de encontrar tal coisa, as forças policiais vão sair. Tem um objeto, claro, óbvio, para ser cumprido. Né? Agora, quando você pega um celular, você tem imagem, você tem foto, você tem 1 milhão de conversas, você tem conversa íntima, você tem conversa profissional. Agora, você pega o celular de todos os envolvidos ali, e como é que você vai ter o controle de qual conversa que vai chegar aos policiais referentes àquele caso específico? Me parece que é uma nova perspectiva de privacidade e de intimidade, que o nosso direito ainda não está totalmente encaixado, e que, aos poucos, a gente vai ter que encaixar.
tá? E uma Não coisa é interessante, assim. Nem estou envolvido, a pessoa não é investigada, não tem mandado, a pessoa não é investigada, não é testemunha, não é nada. Simplesmente é o amigo que estava no hotel no andar de baixo. Mas só porque você estava com o cara na praia, dá aqui o seu celular. Espera aí, como assim? Né? É uma questão complexa aí, que me parece vai ter que ser resolvida. no meu caso específico, inclusive, já que nós estamos falando de até e vou parar por aqui, vou fazer uma consideração, vou parar por aqui, vou passar a palavra para o doutor Alexandre, que é da comissão também. Mas uma coisa interessante que me ocorreu também durante, né, estava falando dos dados sensíveis, né, que são os dados da saúde. Meu celular tem meus batimentos cardíacos, eu tenho aquela porcaria daquele relógio lá, que toda vez que eu faço exercício físico, registra meu batimento cardíaco, e é um negócio que, por exemplo, eu não tenho seguro de vida, mas se eu tivesse, a seguradora estaria se estapeando para ter essa informação, para saber se Exato. aumenta o meu valor ou não, né, de Para pagamento. saber qual que é o risco de ter Né? você como segurado ou não. Exatamente. E olha, o céu é o limite. Existem aplicativos que marcam, se você anda na rua, o caminho que você fez. Caminho, exato. O caminho. Então, se você percorreu 10 quilômetros, as ruas que você passou, marca o dia, então você anda de segunda, quartas e sextas. A pessoa sabe o seu itinerário. Né? Então, além de dado da saúde, sabe o itinerário. Então, o céu é o limite. E por isso que Mark Zuckerberg disse já várias vezes, e é verdade, e é real, o Facebook, a Google, que é tudo do Google, né? O Facebook e o Insta, é tudo da Google. Eles sabem mais de você do que você mesmo. Eles sabem mais de você do que você mesmo. É impressionante. E é real. E é real. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Alexandre, que é da Comissão também de Direito do Consumidor aqui da OAB de Campinas, para ver se ele tem alguma consideração, alguma pergunta. Enquanto nós ouvimos as considerações do doutor Alexandre, se alguém quiser colocar uma pergunta aqui no nosso chat, aqui no bate-papo, a gente transmite para o doutor Pujol, né? Então, doutor Alexandre, suas considerações, doutor. Muito obrigado, doutor Ricardo. Boa noite. Parabéns, doutor Vinícius, pela ilustre e belas palavras aí. Um forte abraço aí à equipe da Fundação. Eu tive oportunidade de ser diretor do Procon de Vinhedo e ter bastante contato aí com toda a equipe da Fundação, inclusive até hoje, com o Alair, né, Ricardo? Tinha bastante contato com a Lair também, né? Tem. E foi foi lá também que eu comecei a ter essa curiosidade na questão da privacidade dos dados e a influência no direito do consumidor. E a consideração que eu gostaria de colocar para o doutor Vinícius, Ricardo, é exatamente como é que fica essa tutela administrativa, já que a gente tem o Vinícius aí como um representante do PROCON. Então, eu acho muito interessante essa questão de como a gente, como consumidor, né, pode levar a uma tutela administrativa junto aos órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, se a gente tem muito essa coisa. Outro dia eu entrei no meu computador, tinha assim uma mensagem, fui colocar uma senha, falou o seguinte: você teve problemas de vazamento de senhas em tais e tais e tais sites, a gente recomenda que você mude a sua senha. Então, assim, esses vazamentos, toda essa questão de sensibilidade das informações, quando a gente fica sabendo, quando isso vem a público, como é que a gente pode pedir isso perante o PROCON ou até para que a gente tenha essas informações? Existia muito aquela informação do saque, por exemplo, quando a gente tinha a questão dos recalls dos carros, né? Então, hoje em dia, será que a gente vai ter que ter um recall de proteção de dados, ou seja, onde a gente tem um cadastro?
seja obrigatória a divulgação. Então, como é que fica essa tutela nossa perante a administrativa? Porque como a tutela judicial, muitas vezes, ela é coletiva, né? Exatamente por afetar, e a gente depende de outros órgãos, tudo mais, o cidadão, como é que ele pode recorrer isso ao PROCON, por exemplo? Olha, um dos temas que suscitou muito debate, a questão da competência para aplicar administrativamente sanções, né? Se seria uma competência exclusiva da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão da administração pública indireta federal, vinculado à presidência da República, que em até 2 anos pode se transformar em uma autarquia federal. Se só a ANPD poderia aplicar a LGPD, ou se não, se é uma competência compartilhada, tá? O que a maioria dos doutrinadores, o próprio presidente da ANPD já se manifestou, e é o posicionamento do PROCON, tá? Numa nota técnica, é que se trata de uma competência compartilhada. E, em razão até da própria norma de intercomunicação entre diplomas legais que traz o CDC, qualquer relação de consumo que irradiar um efeito jurídico, o PROCON poderá atuar, e ali também haverá uma relação consumerista, tá? Então, veja você, na Califórnia, por exemplo, os Estados Unidos não têm uma lei geral de proteção de dados unificada. Lá é setorial e por estado, né? Então, tem uma lei só do setor energético, tem uma lei só do setor médico, tem uma lei só do setor bancário, e por estado. Na Califórnia, só tem tratamento de dado se tiver uma relação de consumo subjacente. Se não tiver, não tem. Se não tiver, não tem. O que eu te digo é o seguinte, é possível que não tenha? É possível, mas a grande maioria sempre haverá uma relação de consumo subjacente. Sempre, mesmo que não onerosa, mesmo com remuneração indireta, no caso, por exemplo, dessas questões aí dos youtubers e desse cadastro nas redes sociais, aí, quando tem remuneração indireta, o cara não cobra, mas ele ganha por publicidade, sempre haverá uma relação de consumo subjacente. E havendo essa relação de consumo, o PROCON é colegitimado ativo junto com a ANPD para aplicar a legislação. Só que a única coisa que nos difere, nós do PROCON ficaremos adstritos à penalização imposta pelo CDC. Tá? Então, a multa de 50 milhões, que é o máximo, 2% do faturamento anual, com o teto de 50 milhões, só a ANPD vai poder aplicar. Os PROCONs, eles vão aplicar as multas de acordo com as suas portarias internas, né? Então, o PROCON aqui de São Paulo tem a portaria, por exemplo, a multa máxima é de 10 milhões, né, por infração, tá? Então, é a única coisa que vai modificar o quantum do valor, tá? Nós ficaremos adstritos ao CDC e às portarias internas, e a ANPD fica a autoridade exclusiva para aplicação das penalidades previstas na LGPD, mas nós podemos aplicar a LGPD como fato gerador de uma infração consumerista, tá? Como que isso vai acontecer? Primeiro, os PROCONs já estão se adequando. Posso falar de cátedra do PROCON de São Paulo, né? Até porque eu também sou o DPO do PROCON de São Paulo, sou o encarregado de dados do PROCON de São Paulo. Nós estamos, juntamente com a diretoria de atendimento e orientação ao consumidor, a DAOC, abrindo um canal exclusivo, tanto digital quanto físico, telefone, né? O antigo 151, para reclamações únicas e exclusivas da parte da LGPD. Tá? Ao mesmo tempo,
quando nós tomamos conhecimento de alguma infração da LGPD, nós automaticamente já notificamos as empresas para que elas apresentem os devidos esclarecimentos, e a partir daí instaura-se ou não um processo administrativo. Tá? Mas essas notificações prévias já estão sendo feitas. Por enquanto, não pode se instalar processo administrativo, porque a parte sancionatória ainda não está em vigor. Tá? Mas a partir do momento em que estiver, vamos abrir, sem dúvida alguma. Mas já existem várias empresas que nós notificamos para apresentar. Apresentar o quê? A questão a segurança digital da empresa, quais são os meios de segurança que ela adota, quais são os departamentos que ela criou, a questão do compliance digital, qual é a política que a empresa tem de compliance digital. Então, quais são a estruturação de dados que ela fez, dados que todo mundo tem acesso, dado que só um determinado departamento tem acesso, quando um funcionário é mandado embora ou sai da empresa, como é que você, empresa, vai fazer que esse funcionário não leve com ele as informações pessoais para outra empresa que ele está indo, né? Ou não jogue na Deep Web. Então, toda essa questão da criptografia, do acesso por senha, o acesso a alguns dados que só ficam no aparelho, que ele não pode levar num hardware com ele, num pendrive, por exemplo. Coisas que só ficam na intranet, que não chegam na internet, ficam só na intranet da empresa, então a pessoa não consegue levar para fora. A gente faz todo esse tipo de questionamento, tá? E já estamos colhendo as devidas explicações. Mas também haverá um canal exclusivo no site do PROCON, no Reclame Aqui, e no nosso app, pelo celular mesmo, que ela vai poder, o consumidor vai poder fazer essa reclamação, tá? Como ela vai fazer? Simples, como ela faz as outras reclamações. Nome dela, vai pormenorizar minimamente os fatos e vai juntar os elementos de prova minimamente necessários. A gente pede, então, se ela puder printar alguma página na internet, que ela encontrar, por exemplo, o dado dela numa Deep Web, né? Um dado dela que só estava, por exemplo, numa clínica, que apareceu num site de uma Deep Web. Ela printou essa foto desse site e mandou para a gente, é um elemento de prova. A partir daí, a gente já notifica. Interessante, né, doutor, que assim, a pessoa faz a reclamação e o PROCON já fica com os dados da pessoa, né? mas daí nós podemos, porque para execução de política pública pode. Aí não tem problema. Não tem problema. Nós tratamos lá os dados pessoais das empresas, que não se aplica a LGPD, e quando nós tratamos os dados pessoais dos consumidores, é para execução de política pública. Daí também é uma hipótese autorizadora, uma base legal para tratamento. Não tem problema, né? Mas nós, interna corporis, a gente teve que fazer toda uma readequação, porque tem os dados dos funcionários do PROCON, tá? Então, a questão do RH, questão, por exemplo, se o site do PROCON utiliza cookie ou não, isso tudo foi refeito. Nós colocamos um alerta de consentimento para a pessoa que baixa o nosso aplicativo, mesmo assim a gente colocou, tá? A questão de quanto tempo o dado do consumidor fica no Big Data do PROCON, né? Se é interessante nós mantermos o dado do consumidor ou não, tá? E daí nós vamos buscar regulamentação interna para ver até quanto tempo o dado do consumidor pode ficar com a gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daí é setorial. Então, por exemplo, tem resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que é obrigado os hospitais manterem o arquivo dos prontuários por até 3 anos. É obrigatório. Então, para execução, para obediência de regulação setorial, é uma base legal também. Então, a partir daí, a gente entrou em contato com a PGE,
com o próprio DPO do governo do estado, que é o ouvidor geral, para a gente ver se tinha alguma resolução de quanto tempo dado do cidadão pode ficar nos órgãos públicos. Então, mesmo tendo base legal, a gente também teve que se adequar. Tem que adequar, né, doutor? Certeza. Bom, doutor, a gente está... Estou olhando aqui o bate-papo, nós não temos mais perguntas. Eu não sei se o doutor Alexandre quer tecer mais alguma consideração, se ele já... Prazer em conhecê-lo também, doutor Alexandre. Não conhecia, estou conhecendo agora, um prazer. Fica aqui a minha saudação. Então, tá bom. Doutor, eu, mais uma vez, em nome aí da OAB Campinas, eu agradeço a presença do senhor, uma conversa muito agradável, o tempo passa rápido. Eu tinha um professor que falava isso, né, que a gente nota quando a exposição é boa, quando o tempo passa rápido, né? Pô, que maravilha. E foi muito... O tempo passou rápido, como brincamos agora de pouco, podíamos ter passado a noite inteira aqui falando disso, porque o assunto não tem limite, é interessantíssimo. Nossa, e se abrir aí para cada um dar um exemplo do que aconteceu, e a gente ia ficar... O céu é o limite, realmente. O céu é o limite, o céu é o limite. É o limite. Tem muitas situações. A gente estava conversando, enquanto a gente vai conversando, vão aparecendo novos exemplos. Eu estou me segurando até aqui para falar, mas eu agradeço mais uma vez a presença do senhor. Fica um convite, vamos ver aqui se em uma outra oportunidade o doutor volta para tecer mais Claro, considerações. estou absolutamente à disposição do colega, da OAB Campinas. Para mim, é uma realização, é um júbilo, é uma alegria imensa estar participando desse evento com vocês. Sabe que eu estou absolutamente disponível para outros eventos. Muito obrigado, a alegria é nossa. Antes de encerrar, eu queria também agradecer a equipe da OAB de Campinas, que tá aqui nos ajudando, aqui dando suporte, né, de informática para a gente, mantendo aqui a sala aberta, acompanhando aqui a gente, assessorando a gente, pessoal muito bacana, em nome aí da Carol, a Andressa, da OAB, que nos auxiliam. Saudar também, mais uma vez, o meu colega Alexandre, o doutor Paulo, que são da nossa comissão, os demais integrantes que estavam aí. E, mais uma vez, um grande abraço, viu, doutor? Fica aqui o nosso sincero agradecimento e, quem sabe, nos vemos numa outra oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Sem dúvida, a alegria foi recíproca. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelo convite, doutor Ricardo, doutor Alexandre, doutora Luciana. Fica aqui o meu caloroso abraço e os meus votos aí de boa noite a todos. E boa noite a todos aqui que nos assistem. Então, eu estou encerrando aqui a nossa palestra, nossa live, né? Agora chama live, né? Nossa live palestra do assunto da Lei de Proteção de Dados e com a defesa do consumidor. Muito obrigado para todos que nos assistem aí pela internet, pela audiência e também pelos futuros cliques que nós receberemos. Um grande abraço, boa noite, doutor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.